Caramba, você. Bom, gente, a gente está falando de oração. E por falar em oração, já estou ficando com saudade. Dia 20 está chegando. E a gente já está aí chegando aí no término desses 40 dias de oração com você. Está sendo bom demais. E Deus tem colocado nesses dias uma palavra para a gente refletir sempre sobre a oração. E hoje eu quero dizer para você que a igreja que vive a graça, a nova aliança, ela também é uma igreja de oração. Até porque a oração, gente, é o segredo espiritual que alimenta a comunhão espiritual e também no relacionamento interpessoal da igreja com Deus e consigo mesmo. Nós, como igreja contemporânea, precisamos viver em oração, respirar a oração. Esse vai ser o segredo de uma comunhão na horizontal do crescimento entre nós, os cristãos, e na nossa vertical também, no nosso crescimento relacional com Deus. Eu convido você então a abrir a palavra de Deus no nosso aplicativo, tem lá uma Bíblia, né? Convido você a abrir a sua Bíblia no aplicativo, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 14, depois da ordem de Jesus aos seus discípulos, a 120 pessoas que estavam com ele, dando os ajustes finais. Jesus estava prestes a ascender aos céus e iniciar o seu ministério sacerdotal à destra de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque agora. Ele dá uma instrução aos seus discípulos, a Pedro, a João, a Tiago, os 11 que estavam ali, mas também os demais irmãos. Segundo os historiadores, há aproximadamente 120 pessoas. E Atos 1,14 diz que todos estes perseveravam concordando em orações e petições com as mulheres que estavam fazendo parte do grupo, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Atos também, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a gente aprende com esses dois textos. O livro de Atos é uma referência para nós, a igreja contemporânea, porque a igreja começou a existir de fato e de verdade a partir da gestão apostólica, a partir do livro de Atos, a partir desse momento, do capítulo 1, que Jesus dá as instruções finais para a igreja, dá a ordem final para eles, relembra a eles todos os conceitos que foram ensinados ao longo dos 3 anos, e faz com que esses homens agora iniciem a sua maior missão: levar o evangelho a toda criatura, a todos os povos, nações, línguas. E tudo isso começou, tudo isso deu um up aí, um impulso, a partir desse momento de conscientização da igreja, de ter comunhão, de ter as doutrinas elencadas ali, que Cristo havia passado para eles ao longo daqueles 3 anos, como base, como sustentáculo de toda aquela instituição eclesiástica que estava sendo formada, e espiritual também, porque a igreja, além de ser uma instituição humana, ela é uma instituição espiritual, ela é um organismo espiritual. Eles entenderam que a oração deveria fazer parte da vida cotidiana da igreja. A oração na igreja, gente, então vai trazer o mover do Espírito Santo e os eventos sobrenaturais sobre nós. Por isso que ela é tão importante. Por isso que o diabo luta tanto para tirar esse desejo do nosso coração, para nos acelerar, como eu já disse em várias outras reflexões, para nos tirar o foco, para nos envolver com as coisas da vida,
para tirar a gente dessa comunhão tão importante, tão relevante, que vai fazer você e eu nos aproximarmos do sobrenatural e atrair o céu para a terra. Foi assim na fundação da igreja. Jesus, então, ascende e os discípulos se reúnem agora num cenáculo. E nesse cenáculo eles começam falando com Deus, pedindo a Deus a orientação, pedindo a Deus o norte agora, pedindo a Deus para que Deus estivesse com eles, pedindo a Deus para que Deus não os abandonasse. A oração é esse canal que você tem de livre acesso com Deus, com o Pai, para você abrir seu coração, para você dizer para Ele no seu lugar secreto aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo, as suas necessidades, as suas alegrias. A oração também não é só para a gente ficar chorando aos pés do Senhor, não. Ela também é motivo de júbilo, ela também é motivo de louvor, ela também é motivo de adoração. A gente cantou na época de 90 uma canção que dizia, né? Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com o meu cântico eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Exaltai, exaltai, seu nome é exaltado. Exaltai, a Ele adorai. Quem lembra do Roquinoli aí? Algumas pessoas da década de 80, de 90, né? Trouxe essa renovação também no louvor, e ele canta essa canção dizendo que a nossa oração também precisa ter esse louvor, essa gratidão, essa entrega. E os discípulos faziam isso. A prática da oração, gente, na igreja neotestamentária, trouxe o Espírito Santo para viver com a gente. O poder do alto, isso está lá em Atos 2:1. No dia do Pentecoste, um dia de uma grande festa em Jerusalém, onde toda a nação judaica celebrava, né, festivamente, agradecendo a Deus por tantas coisas. Diz que nesse dia havia judeus de todos os lugares conhecidos do mundo, e eles estavam ali quando de repente veio, nesse momento onde a igreja estava orando, os apóstolos estavam orando, o Espírito Santo veio de uma forma sobrenatural sobre a igreja. E esse mesmo Espírito está aqui hoje. Esse mesmo Espírito quer de uma forma sobrenatural usar você, operar na sua vida, manifestar a sua glória através de você. Mas para que isso aconteça, a gente precisa buscar, a gente precisa se aproximar, a gente precisa se render, a gente precisa reconhecer a nossa necessidade dessa comunhão com o Espírito Santo. A prática da oração, Atos 2:42, a gente já acabou de ler, né, traz comunhão para o povo. Quanto mais você e eu oramos, mais o Espírito Santo vai encher a gente de alegria, de gozo, de prazer, de sede em ajudar as pessoas, de termos relacionamentos saudáveis com as pessoas. A prática da oração vai trazer cura para os enfermos. O desejo de Deus foi, e Ele consumou isso ao levar sobre a cruz todas as nossas enfermidades, é que você e eu não fiquemos enfermos. E lá em Atos capítulo 3, versículo 1, você vê Pedro e João indo fazer o quê? Indo orar. Porque antes de qualquer coisa no seu dia a dia, nas funções que a igreja agora precisava de coordenação, de ajuste, Pedro, João, Tiago, foram os 3 pilares que começaram a dar o boom da igreja. Diz que esses homens buscavam a Deus continuamente em oração. E indo ao templo para orar, a hora nona, diz que um homem pede a eles ajuda financeira. E o que eles disseram para ele? Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Poder de Deus. A prática da oração, então, vai encher você de poder, para você transferir esse poder e ajudar as pessoas.
A oração na igreja, então, deve ser diária. Você e eu, como igreja, não podemos perder essa comunicação com Deus, esse relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses que a gente deve orar em todo o tempo. E a oração, então, é a forma que você fala com Deus das suas alegrias, das suas tristezas, das suas conquistas, dos seus dramas, das suas necessidades. Você abre o seu coração para o seu maior confidente, da pessoa que poderá e tem poder para te ajudar. Então, gente, a oração na igreja deve ser diária. E nem mesmo as lutas, os problemas, as perseguições, os embates devem nos afastar dessa comunhão. Olha o que diz em Atos capítulo 4. Capítulo 4 de Atos, versículo 23. E eles tendo sido soltos, aqui está falando da prisão, né, que aconteceu com 2 apóstolos, vieram aos seus companheiros e lhes contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciãos tinham lhes dito. E eles, ao ouvirem isto, levantaram concordantes a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, fizeste a terra, fizeste o mar e todas as coisas que neles há, que pela boca do Teu servo Davi disseste: porque os gentios se irritam e os povos gastam seus pensamentos em coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes se juntaram em um mesmo propósito contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, ao qual tu ungiste, se ajuntaram tanto Herodes como Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho desde antes tinha determinado para acontecer. E agora, Senhor, observa as ameaças deles e dá aos teus servos que com toda a ousadia falem da tua palavra. Leia o versículo 30 comigo. E estendendo tua mão para a cura, e que se façam sinais e milagres pelo nome de teu santo Filho Jesus. 31. E tendo orado, agitou-se o lugar em que eles estavam juntos, e foram todos cheios do Espírito Santo, e falavam a palavra de Deus com ousadia. Diante das adversidades, você e eu somos então convidados a nos aproximar mais do que nunca daquele que pode fazer o milagre por nós. E a oração é essa ferramenta, é esse acesso que você e eu temos para nos aproximar diante de Deus. A igreja estava passando pelo seu primeiro problema, perseguição. Os líderes estavam presos, mas diz a palavra de Deus que a igreja não se acovardou, a igreja começou a orar intensamente. E, gente, a oração funciona. A oração, ela traz o céu para a terra, ela traz a glória de Deus para nossas vidas. E a igreja neotestamentária entendeu isso. Os crentes do Novo Testamento estavam enfrentando todas essas adversidades, mas eles estavam confiantes no Deus do impossível. Nesse mesmo período, logo depois dessa situação, diz os historiadores que Tiago foi morto. Herodes manteve Pedro em prisão, vigiado por 16 soldados. A igreja, estava agora sem os pilares ali para dar continuidade. Mas a igreja não se perdeu, a igreja tinha convicção, a igreja tinha nas suas entranhas a sua missão, o seu propósito, o seu destino. E eles entenderam que, para que as coisas acontecessem, para que as coisas continuassem a fluir, eles precisavam manter uma vida contínua de oração. E, gente, a oração, volto a repetir para você, funciona na sua vida. A Bíblia diz que, através da oração de um justo,
Deus faz coisas extraordinárias. Deus realiza coisas tremendas. E a oração, gente, na medida que a gente vai colocando diante de Deus os nossos problemas, as nossas necessidades, as nossas alegrias, ela vai cooperando, Deus vai agindo, Deus vai realizando coisas extraordinárias. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa verbalizar, a gente precisa abrir o nosso coração para Deus, a gente precisa se render para Ele, confiando e entregando toda a nossa vida na mão dEle. As igrejas do Novo Testamento frequentemente se dedicavam à oração coletiva. O povo se reunia, estava junto, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a glória de Deus, a manifestação de Deus para a nossa vida. E a intenção de Deus, quando a gente se reúne, é para que a gente ore, é para que a gente tenha um propósito maior. Esse momento, para a gente estar aqui, esse momento de estarmos aqui, não é somente para a gente receber, mas é para a gente dar também, é para a gente sair daqui também renovados e avivados pela unção do Espírito Santo. A Bíblia diz em Mateus 21:13, o próprio Jesus falando que a minha casa será chamada casa de oração. Então, quando a gente está nesse lugar, a gente deve também orar com fervor, com alegria, unindo a nossa fé, a fé do nosso irmão. Gente, a oração sempre esteve ligada a grandes manifestações do poder de Deus. Aonde havia o sobrenatural acontecendo, havia a oração, havia o poder de Deus, havia a manifestação da glória de Deus na oração congregacional, para o crescimento da igreja, na apresentação das necessidades. E eu quero lembrar a você que a igreja que ora também tem problemas, os problemas continuarão, os problemas não desaparecerão, até porque Jesus disse, no mundo tereis, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí você, em oração, em intimidade com Ele, em busca com Ele, você vai estar mais municiado pelo Espírito Santo, mais capacitado pelo Espírito Santo. As ferramentas de Deus estarão na sua vida, o capacete da salvação, como diz Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a espada do Espírito, a convicção, a fé, porque a sua fé e a minha fé precisam ser desenvolvidas, e na medida que a gente vai enfrentando os problemas, a nossa fé vai aumentando, porque a gente vai vendo a operosidade e a manifestação da glória de Deus através dos conflitos e Deus dando a solução para a gente. A oração vai te fazendo mais dependente de Deus. O mundo moderno diz que a gente precisa ser autossuficiente, mas você vai entender que a oração vai te fazer mais dependente. Dependente do Deus que tem todo o governo, que tem todo o controle, que tem o início e o fim da sua vida, que sabe o que é melhor para você e para mim. A igreja que ora vai ter problemas, sim, mas os problemas serão resolvidos, porque você vai falar com aquele que resolve os problemas, Deus. Necessidades são atendidas através da oração. A Bíblia diz que os encarcerados foram soltos, os enfermos eram curados, famílias eram restauradas. E isso é para acontecer ainda hoje. Agora depende de nós mudarmos a postura, mudarmos a nossa mentalidade, mudarmos a nossa maneira de enxergar o Evangelho. Por isso eu creio que Deus tem colocado para a gente nesse final de ano, nesse ano onde há tanta confusão, tanta perturbação, tantos dardos inflamados do maligno sobre a terra, doenças que ninguém ainda tem solução para ela, mas Deus tem permitido isso, para que você e eu entendamos que nós estamos, como povo de Israel, debaixo de uma proteção. Estamos cercados, mas para que a gente tenha essa convicção
A gente precisa ter intimidade com aquele que nos protege. A gente precisa ter comunhão com aquele que está conosco. A gente precisa ter a certeza que, embora os diagnósticos, aquilo que se diz, aquilo que os cientistas dizem, que não é mentira, não chegará à nossa tenda, porque nós temos um que é maior do que os cientistas: Deus. Deus. E é Ele quem me guarda. É Ele quem te guarda. Mas como eu vou ter essa convicção? Me aproximando mais daquele que tem todo o poder para me ajudar. E como eu me aproximo? Pela leitura da palavra de Deus e pela oração. Não tem outro caminho. Você precisa diariamente ler a palavra de Deus. O salmista declara em um dos seus salmos: escondi a tua palavra no meu coração. Porque ela é escondida no teu coração, a boca vai falar daquilo que está no teu coração. A boca vai dizer que só o Senhor é Deus. Eu vou cantar com alegria e vou dizer: só o Senhor é Deus. Eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio num Deus que não vai deixar essa luta me atormentar, me jogar no chão. Eu creio num Deus que é o Deus do impossível, que abriu o mar vermelho, que aos seus mortos fez falar. Eu creio num Deus que ressuscita. Eu creio num Deus que cura. Mas quem vai te avivar e quem vai vivificar isso no teu espírito, no teu corpo, na tua alma? O teu relacionamento com Deus. E eu já disse para você que o diabo, nesses últimos dias, ele tem usado de várias ferramentas. No princípio ele usou da perseguição. Deu certo? Não. Quanto mais ele perseguia, mais a igreja orava, mais a igreja clamava, mais a igreja buscava a presença de Deus, mais a igreja dizia: pode me matar, eu não estou nem aí para esse corpo físico, eu sou eterno, eu vou morar com o Pai, eu vou morar na eternidade, eu tenho uma morada e a minha morada é lá no céu. E aí o governo romano e toda a sociedade e o inferno que estava por trás daquelas ações do governo romano entenderam que não adiantava perseguir. Aí veio o problema: vamos nos associar. Entrou Constantino, lembram disso na história? Constantino, e aí a igreja se acomodou. Fala para o teu irmão: não se acomode. Ou diga para você não pode nem falar para o seu irmão, né? Então diga para você mesmo: eu não posso me acomodar. Constantino disse: agora minha mãe aceitou Jesus, então todo mundo tem que aceitar Jesus também. E aí, se é bom para o rei, é bom para todo mundo. Todo mundo agora se tornou crente. Sem conversão, sem arrependimento, sem mudança, sem transformação, a igreja começou a se associar com o mundo. Começou a dar ruim. Gente, a gente está no mundo. Diga: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. A igreja precisa ter isso internalizado dentro dela. Nós estamos no mundo para transformar o mundo. Diga isso comigo: eu estou no mundo para transformar o mundo e não ser transformado por ele. Você e eu estamos aqui hoje como a eclésia, como chamados do mundo para transformar o mundo. Mas para a gente ter essa mentalidade, a gente precisa estar no nosso coração cheio de Deus, cheio da mensagem do reino, cheio da plenitude do reino, porque senão o diabo vai nos distrair, como distraiu a igreja logo depois da perseguição. E eu já disse para você, o diabo, quando não pode te parar, ele faz o quê? Te acelera. Quantos crentes estão acelerados hoje? Não, pastor, não posso parar não, pastor, não vou mais na igreja não, estou trabalhando, tenho que ganhar dinheiro, pastor, dinheiro, dinheiro. Aí ganha dinheiro, perde a família, perde a mulher, perde os filhos, perde a salvação. Não é nenhum, nem dois, nem três casos que eu já atendi aqui assim não, gente. E eu posso dizer para você, dinheiro não é tudo na sua vida, porque você pode até conquistar dinheiro, mas vai deparar depois com a perda da solidão, dos problemas que você conquistou através da sua busca ambiciosa pelo dinheiro. Nós precisamos, sabe do que é, gente? É de Deus.
E eu quero convidar você nesta manhã a dizer como Tales em uma das suas canções: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Eu convido você a sair da posição de um espectador para ser uma posição de atuante, de se envolver e dizer: não, eu não vou ficar calado, eu não vou me prostrar, eu não vou abaixar as armas, eu vou orar, eu vou clamar, porque essa situação tem que mudar. Existe necessidade, gente, que a gente às vezes nem conhece, nem sabemos, mas a gente pode apresentá-las a Deus e sabe o que vai acontecer. Deus vai cuidar, Deus vai agir. Não importa qual é o seu problema, saiba que Deus conhece todos eles e atenderá a sua oração. Às vezes a gente conta o problema para todo mundo, mas a gente não investe 5 minutos no dia de oração. 5 minutos no dia de oração. E eu posso te dizer, é uma bênção sobre a sua vida. É uma bênção sobre a minha vida. Todos os apóstolos eram pessoas de oração. A gente olha para Pedro e pensa assim: Pedro era um super-homem. A gente olha para Paulo e pensa assim: era super-homem. Não, gente, a Bíblia diz, eles eram gente como nós, gente como a gente, sujeito aos mesmos problemas, a mesma fraqueza, a mesma necessidade, mas eles escolheram Deus. É uma questão de escolha. Então logo você precisa, como igreja contemporânea, ativar essa chave na sua vida e entender que é uma questão de escolha. Você e eu saímos daqui hoje nos posicionando e dizendo: a partir de hoje eu vou ser uma mulher de oração, a partir de hoje eu vou ser sacerdote no meu lar. Porque essa é a missão de cada um de nós, sermos sacerdotes no meu lar. A partir de hoje eu não vou me calar, eu vou orar, eu vou clamar, porque eu clamando aquele que tem o poder, as coisas irão acontecer na minha vida, no meu bairro, na minha família, no meu estado, no meu município, no meu país, nesta terra. Paulo, o apóstolo, ele recebeu a revelação da graça. Mas nem por isso ele deixava de orar, gente. Ele era um líder que instruía a igreja com a palavra de Deus e também mostrava para a igreja a forma daquela palavra ser poderosa. Ele cultivava a prática da oração. Por meio da oração de Paulo, ele obteve revelações tremendas. Tem um dos textos de Paulo que ele diz: conheço um homem que não sei se no espírito, se na carne, não sei, foi capturado pelo Espírito Santo e chegou ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que aos homens não está sujeito a conhecer ainda. Como é que esse cara conseguiu chegar a esse patamar? Com intimidade, gente. Como eu conheço o Cadu? Tendo relacionamento com ele. Há uns 5, 6 anos, mais ou menos, você está aqui, né? Há uns 5 anos atrás eu não conhecia o Carlos Eduardo, o Cadu para a gente. Mas a partir do momento que eu fui me relacionando com ele, eu não conhecia a Grace. Mas fui me relacionando com ele, fui tendo intimidade com ele, fui ouvindo, fui estando próximo dele. Nos momentos das suas perdas, no momento das suas alegrias, ele foi vendo também o meu caráter, eu fui vendo o caráter deles. E aí a nossa amizade, a nossa intimidade vai se intensificando. Assim deve ser a sua intimidade com Deus. Deus não é alguém que está distante, Deus é alguém que quer relacionamento com a gente. E esse relacionamento é constante através da palavra de Deus. Diga, palavra de Deus. Não tem outra receita, gente. E a oração, diga, e a oração? E Paulo orienta os seus apóstolos, os seus discípulos, a oração.
Olha o que diz Timóteo, para a gente fechar. Capítulo 2 de 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo de 1 a 7. Olha Paulo valorizando a oração. Por isso eu te exorto, antes de tudo, Timóteo, que se façam petições, orações, intercessões e atos de gratidão por todas as pessoas, pelos reis e por todos os que estão em posição superior, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda devoção divina e honestidade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quem quer que todas as pessoas se salvem e venham ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os seres humanos, o humano Cristo Jesus. Ele mesmo se deu como resgate por todo, como testemunho ao seu tempo. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, instrutor dos gentios na fé e na verdade. Estou dizendo isso para você, Timóteo, a verdade em Cristo, não minto. Então, diante desse apóstolo, que não censurou a oração, não censurou a prática da ética, da valorização de uma postura cristã, a gente precisa seguir o modelo. E ele nos orienta: sede meus imitadores conforme eu sou de Cristo. E a gente fazendo assim, gente, as coisas vão decolarem. Vão decolar. A oração foi o berço onde a igreja nasceu, e eu concluo dizendo isso para você. Ela é o alimento que nutre a igreja. O crescimento da igreja virá com a oração e vai dar vigor a cada um de nós. Sem oração, a igreja não cresce. Sem oração, a igreja não tem vida. Sem oração, a igreja não tem voz, é uma igreja apática. Sem oração, a igreja não tem ouvinte. Sem a oração, a igreja não tem força. E eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a começar a praticar isso aqui e agora no templo. Entrego a ti. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei a sua necessidade. Alguém me mandou hoje um WhatsApp pedindo urgência por um pai que está na UTI, seu Roberto. A filha é aqui dos Conectados ou da Radical, não sei qual dos dois grupos. Uma outra pessoa chegou para mim e falou: olhe pelo meu filho, Gustavo. Está precisando de ajuda emocional, espiritual. Está tendo influências externas, está com a sua cabeça confusa. E talvez você, como essas duas pessoas que me mandaram esse pedido, você tem o seu pedido. Você não aguenta mais a vida que você está levando, você não aguenta mais viver esse caos que você está vivendo. E eu quero dizer para você, esse problema não é para te afundar, esse problema é para mostrar para você que você é mais do que vencedor. Esse problema é para dizer para você: filho, olhe para mim. Você vai sair mais forte, eu posso dizer isso com certeza, porque eu já tomei muita pancada na vida, e todas as pancadas, nenhuma delas me derrubaram. Eu saí mais forte, eu saí crendo mais no Deus que eu estou pregando aqui para você. Eu saí daquela situação entendendo que esse Deus não é apenas uma palavra escrita, Ele é real. Então não fique lamuriando pelas perseguições, pelos problemas, pelas coisas que estão acontecendo, mas tome uma atitude. Deus quer nesta manhã que a igreja de Nova Vida, você e eu, tomemos uma atitude, saiamos da zona de conforto, saiamos da zona de vítimas e nos posicionemos, gente.